Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, neste projeto da Jornada Bíblica Despertar com Deus, o estudo diário de um capítulo da Bíblia ao dia. Hoje vamos estudar o capítulo 32 de Gênesis e o título Jacó luta com Deus. Este capítulo, ele é muito especial. É um capítulo que nos traz a experiência de Jacó, um encontro que mudou a sua vida e também até mesmo o seu nome, o seu caráter, e marcou um ponto realmente de uma transformação completa em Jacó. Vale a pena considerar, meditar, refletir e aprender neste capítulo. Gênesis 32 conta a história do encontro de Jacó com Deus, onde ele luta com uma figura misteriosa durante toda a noite. O capítulo explora os temas da oração, fidelidade e superação do medo, enfatizando a importância de buscar a orientação de Deus em tempos de angústia e o poder de enfrentar os próprios medos com a ajuda de Deus. É um capítulo incrível. Este é um capítulo chave na biografia de Jacó. Na luta com o anjo de Deus, Jacó finalmente chega ao fim. Cheio de ansiedade, na perspectiva do encontro com Esaú, ele recebe encorajamento divino especial. Então vamos aos comentários. Versículo 1. Esta palavra significa duplo acampamento. A palavra Manaim, ou dupla hoste, em referência a dois grupos de anjos, um que ia adiante dele e outro que o seguia, ou seja, um à frente e outro grupo atrás. Do mesmo modo como os anjos lhe tinham aparecido por ocasião de sua viagem de exílio, aqui também o Senhor lhe envia graciosamente seus anjos para certificá-lo da presença divina, bem como da indispensável proteção em face do ameaçador encontro com Esaú. Percebem que Deus maravilhoso que cuida de nós. Mais uma vez, Deus revela a Jacó que os seus anjos estão cuidando do seu servo. Manaim significa dois acampamentos e mais tarde se tornou uma cidade levítica em Gade, bem como a capital temporária do reinado de Isbosete. Note a forte ligação com Gênesis 28, que marcou a saída de Jacó de Canaã, lá em Betel. Versos 3 em diante, Jacó fez tudo humanamente possível para preparar o caminho. O relatório que seus mensageiros trouxeram de volta, contudo, é confuso e aumenta a ansiedade de Jacó, porque os mensageiros, eles não tinham uma palavra positiva de Esaú, dizendo, tudo bem, diga para o meu irmão que está tudo tranquilo. Não, Esaú não enviou uma mensagem que desse alguma
esperança, apenas que 400 homens estavam vindo junto com ele. Então, Jacó ficou realmente extremamente preocupado. A divisão que Jacó fez em seu acampamento em dois é motivado pelo seu desejo de sobreviver e talvez como uma resposta à revelação divina em Manaim. 2 grupos. O verso 4. Os mensageiros deviam traçar uma clara distinção entre meu senhor Esaú e teu servo Jacó. A tarefa deles era apaziguar Esaú, principalmente pela ênfase na humildade de Jacó, que era uma tácita admissão de seu erro, e no fato de que Jacó desistia de toda a pretensão à herança, ao salientar que estava voltando com grandes riquezas. Jacó não estava se gabando, se exibindo, mas deixando claro para Esaú que não retornara com o desejo de participar do patrimônio dele ou que havia sido do pai deles, né? Então agora no verso 6, se a inimizade de Esaú para com seu irmão havia se abrandado durante os anos, parece que ele nunca mencionou este fato aos seus pais. E o resultado foi que Rebeca não tinha conseguido cumprir a promessa de mandar buscar seu filho Jacó. A razão de Esaú para encontrar Jacó com um grupo armado era, primeiro, impressionar o irmão com o devido respeito para com sua condição de superioridade. Segundo, garantir um entendimento satisfatório. E terceiro, usar a força, se necessário, para salvaguardar os seus próprios interesses. Em outras palavras, Esaú estava preparado para qualquer eventualidade. Percebem como era complicada essa situação? Agora, versos 9 a 12, a oração de Jacó clama pelas promessas divinas e expressa os seus medos. Olha como Jacó, ele lança mão da oração neste momento de angústia. Versos 13 a 21, o presente de Jacó é muito grande e busca sugerir a Esaú que Jacó não veio reclamar seu direito de primogenitura e pacificar o irmão afastado e que alimentava um sentimento de vingança, né? O verso 22, falando do ribeiro do Jaboque, que ainda permanece como uma linha divisória na cadeia de montanhas de Gileade, despeja suas águas no Jordão, no lado oriente, a 70 quilômetros ao sul da Galileia e a cerca de 38 quilômetros ao norte do Mar Morto. Versos 24 a 29, o comentário bíblico nos diz que, de modo similar à sua saída de Canaã, Jacó se encontrava sozinho novamente. Agora, falando deste homem que aparece, o leitor é deixado a imaginar a identidade do atacante. Não fala, exatamente, claramente. Oséias, capítulo 12, Oséias, o livro de Oséias, capítulo 12, verso 4, já identifica este homem como o anjo. O anjo com A maiúsculo. Enquanto Jacó, no verso 30, o reconhece como Deus. Ou seja, este era o próprio Senhor Jesus, que aparece em forma de um homem. Pode ser que tal homem tivesse dado a Jacó a impressão de que se tratasse de um espia vindo da parte de Esaú. Entretanto, no decorrer da luta travada,
Jacó veio a compreender que aquele homem não era um simples mortal, pois se tratava de um emissário da parte de Deus. Então, quando a luta vai, ali provavelmente era já à meia-noite e vai até o alvorecer. Foi, um bom tempo de luta. Verso 25. O oponente desconhecido usou apenas a força de um ser humano em sua luta com Jacó. Pensando ter sido abordado por um inimigo mortal, Jacó lutou como faria para salvar a própria vida. Mas, à medida que se aproximava a aurora, um único toque de força mais que humana foi suficiente para deixar Jacó manco. E ele se deu conta de que seu antagonista era mais que humano. O anjo poderia facilmente prevalecer sobre Jacó na pugna física ali travada. Transparece o fato de que o Senhor desejava que Jacó se lhe rendesse de modo voluntário, corporal e espiritualmente, assim como se demonstrava predisposto a oferecer a Esaú suas riquezas. Mediante um golpe instantâneo, o Senhor o privara de qualquer capacidade de resistir. Assim, Deus procede também para conosco. Olha a lição desta luta de Jacó. Deus há de elevar-nos até sua pessoa. Isto, porém, ele efetua tão somente depois de levar-nos aos extremos de nossas necessidades e capacidades. Por causa da inveterada resistência que lhe oferecemos, bem como da incapacidade que revelamos de sentir a sua mão paternal através da disciplina que nos é imposta, ele tem de tocar-nos para reduzir-nos à impotência total e assim fortalecer-nos em sua graça. Olha que lição maravilhosa nos traz o estudo de hoje, desta experiência marcante na vida de Jacó lutando com Deus. O verso 28. O novo nome de Jacó, agora Israel, marca uma mudança significante. O suplantador ou enganador se tornou o superador e pode agora prover o nome certo para a nação do concerto. Não mais Jacó, suplantador, mas Israel, campeão com Deus. Vencedor, olha que maravilha! Jacó lutara com Deus e com os homens, obtendo a vitória. Sim, Israel, uma combinação de Isra, ele luta, e ele governa, de Sarai, lutar ou governar, e El, Deus. Sem a interpretação acompanhante dada pelo próprio Deus, o nome poderia ser traduzido Deus luta ou Deus governa. O significado pretendido e explicado por Deus, porém, é: ele luta com Deus, ele prevalece com Deus e ele governa com Deus. Agora o verso 29 nos traz a revelação do nome de alguém que era como um passo avantajado, no sentido de firmar-se uma amizade íntima e de estabelecer-se uma aliança mútua. No verso 30, Jacó vê a face de Deus na absoluta escuridão da noite. Somente as costas, os pés, a forma de Deus podem ser vistas. Peniel, que significa face de Deus, reflete a experiência de Jacó. A minha vida foi salva, isto é, estou preservado e serei preservado.
Essas palavras ecoam a nova fé que Jacó encontrara. Ele tinha a certeza de que, o que quer que lhe acontecesse, contanto que fosse da vontade de Deus, uma mão divina o preservaria de todo o mal. Olha, que sentimento maravilhoso agora invadiu a mente, o coração de Jacó. Agora ele não tinha mais medo nem da morte, porque ele tinha certeza de que Deus o havia perdoado. Até as coisas que pareciam ser contra ele no momento em que ocorreram demonstraram ser providenciais. Peniel foi o ponto decisivo na vida de Jacó. Olha que coisa linda. Será que eu e você já passamos por Peniel em nossa vida, em nosso relacionamento com Deus? O verso 31 nos diz que, a partir deste momento, Jacó ficou manco. Embora fisicamente manco, provavelmente para o resto da vida, mas com o espírito liberto, Jacó desfrutou as mais ricas bênçãos de Deus. Toda luta deixa cicatrizes, não é verdade? Até nosso Senhor Jesus Cristo leva as marcas do feroz conflito pelo qual passou quando esteve aqui na terra. Ele está com os sinais em suas mãos e em seus pés, e continuará a tê-las por toda a eternidade. Nossas marcas desaparecerão e serão esquecidas, ao passo que nossas cicatrizes são resultado da luta contra o eu. As marcas dos cravos nas mãos de Cristo sobrevieram através do conflito enfrentado com os poderes das trevas em nosso favor. Agora o verso 32, finalizando, a articulação do quadril. A frase diria, o nervo do quadril. Os judeus ortodoxos se abstêm de comer essa porção de qualquer animal usado como alimento, embora ela não seja mencionada em outra parte do Antigo Testamento. O Talmud judaico considera esse costume como uma lei cuja violação deve ser punida com açoites. Agora vamos para o comentário do Espírito de Profecia, o encontro transformador. Decidira-se a passar a noite em oração e desejou estar a sós com Deus. Deus poderia abrandar o coração de Esaú, e nele estava a única esperança do patriarca Jacó. Isto foi em uma região solitária, montanhosa, retiro de animais selvagens, esconderijo de ladrões e assassinos. Era uma região perigosa. Sozinho, desprotegido, Jacó prostrou-se em terra com profunda angústia. Era meia-noite. Tudo que lhe tornava cara a vida estava à distância, exposto ao perigo e à morte. Mais amargo do que tudo era o pensamento de que fora o seu próprio pecado o que acarretara este perigo sobre os inocentes. Com ansiosos clamores e lágrimas fez sua oração perante Deus. Subitamente, uma mão forte foi posta sobre ele. Julgou que um inimigo estivesse a procurar sua vida e esforçou-se por desvencilhar-se dos punhos do assaltante. Nas trevas, os dois lutaram pelo predomínio. Nenhuma palavra se falou, porém Jacó empregou toda a força e não afrouxou seus esforços nem por um momento. Enquanto estava assim a batalhar em defesa de sua vida, a intuição de sua falta lhe oprimia a alma. Seus pecados levantavam-se diante dele para o separarem de Deus. Mas
Em sua terrível situação, lembrou-se das promessas de Deus e todo o coração se lhe externou em petições pela sua misericórdia. A luta continuou até perto do romper do dia, quando o estranho colocou o dedo à coxa de Jacó, e este ficou manco instantaneamente. O patriarca discerniu então o caráter de seu antagonista. Soube que estivera em conflito com um mensageiro celestial, e por isso foi que seu esforço quase sobre-humano não ganhava a vitória. Era Cristo, o anjo do concerto, que se havia revelado a Jacó. O patriarca estava agora inválido e sofria a mais cruciante dor, mas não o quis largar. Todo arrependido e quebrantado, apegou-se ao anjo, chorou e lhe suplicou, está escrito em Oséias 12, verso 4, invocando uma bênção. Tinha de ter a certeza de que seu pecado estava perdoado. A dor física não era suficiente para lhe desviar o espírito deste objetivo. Sua decisão se tornou mais forte, sua fé mais fervorosa e perseverante, até mesmo ao fim. O anjo experimentou livrar-se, insistindo: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir se me não abençoares. No verso 26. Jacó tinha recebido a bênção que sua alma havia anelado. Seu pecado como suplantador e enganador foi perdoado. Era passada a crise de sua vida. A dúvida, a perplexidade e o remorso lhe tinham amargurado a existência. Mas agora tudo estava transformado. E doce era a paz de reconciliação com Deus. Jacó não mais receava encontrar seu irmão. Deus, que lhe perdoara o pecado, poderia mover o coração de Esaú também para aceitar sua humilhação e arrependimento. Enquanto Jacó estava a lutar com o anjo, outro mensageiro celeste foi enviado a Esaú. Em sonho, viu Esaú seu irmão, que durante 20 anos fora um exilado da casa de seu pai. Testemunhou-lhe a dor ao encontrar morta a mãe e viu-o rodeado pelos exércitos de Deus. Este sonho foi relatado por Esaú aos seus soldados com a ordem de não fazerem mal a Jacó, pois o Deus de seu pai estava com ele. Olha que texto que é esclarecedor desses detalhes fantásticos desta luta de Deus naquela noite de angústia em Peniel. Está no livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 196. Agora, mais um texto, lições valiosas. Falar às pessoas tentadas sobre sua culpa não as inspira com a determinação de agir melhor. Exponham diante delas as suas possibilidades. Apontem-lhes as alturas que podem atingir. Ajudem-nas a se apoderar da misericórdia do Senhor, a confiar em seu poder perdoador. Jesus está esperando para tomá-las pela mão, esperando para dar-lhes o poder de viver uma vida nobre e virtuosa. Deus muitas vezes leva as pessoas a uma crise para mostrar-lhes suas próprias fraquezas e apontar-lhes a fonte do poder. Se orarem e vigiarem em oração, lutando bravamente, seus pontos fracos se tornarão seus pontos fortes. Olha só,
A experiência de Jacó contém muitas lições valiosas para nós. Deus ensinou a Jacó que em sua própria força não poderia nunca obter a vitória, que precisava lutar com Deus por forças do alto. Toda noite lutou Jacó com o anjo. Finalmente, o vigoroso lutador foi enfraquecido por um toque em sua coxa. Estava agora inválido e sofrendo a dor mais aguda, mas não afrouxaria seus esforços. Penitente e dominado, apegou-se ao anjo, suplicando uma bênção. Precisava ter a certeza de que seu pecado fora perdoado. Sua determinação ficou mais forte, sua fé mais sincera e perseverante até o fim. O anjo tentou desvencilhar-se, insistindo: deixa-me ir, porque já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir se me não abençoares. Tivesse sido isto uma confiança vangloriosa e presumida, e Jacó teria sido instantaneamente destruído. Mas sua confiança era daquele que confessa sua própria indignidade e, contudo, confia na fidelidade de um Deus que guarda o conserto. Pela humilhação, arrependimento e entrega de si mesmo, este pecaminoso e falível mortal prevaleceu com a majestade do céu. Perceberam? Humilhação, arrependimento e entrega de si mesmo. Firmar as suas mãos trêmulas nas promessas de Deus, e o coração do amor infinito não podia desviar o rogo do pecador. Como prova de que fora perdoado, seu nome foi mudado de um nome que lembrava seu pecado para outro que comemorava sua vitória. Disse o anjo: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Obteremos forças de Deus e conquistaremos vitória após vitória, ou lutaremos em nossa própria força para cairmos por fim vencidos, debilitados por vãos esforços? Pela entrega sem reservas a Deus, obtenhamos o poder que devem possuir todos os que saem vencedores na batalha contra o mal. Texto maravilhoso da Meditação Matinal 2002, página 88, descrevendo esta luta de Jacó com Deus. Como aprendemos hoje, era o próprio Senhor Jesus que esteve ali, salvando, ajudando a Jacó em sua angústia. Queridos, como eu comentei, este capítulo, ele é marcante na vida de Jacó e traz para nós também uma lição profunda. Todos nós precisamos encontrar-nos com Deus para mudar o turbilhão que borbulha no íntimo de nosso coração. O estudo de hoje, essa experiência de Jacó, nos mostra que quem busca a face do soberano do universo enfrentará as ameaças da vida e não fugirá. O medo estimula muitas de nossas emoções, de nossas ações. O medo motivou Jacó a presentear o seu irmão, a clamar a Deus e a separar os seus bens. E, além disso, o levou a, em angústia, lutar com Deus, que viera
para lhe socorrer. Realmente, o estudo de hoje, ele tem para nós grande ensinamento. Permitamos que a fé e não o medo tome conta de nossas ações, porque vimos que Jacó ali começou a sua luta em oração por medo e terminou com fé. E é isso que nós precisamos também. O pensamento do dia: pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Conclusão: nossa última luta antes do retorno de Jesus também será contra o próprio eu, até que ele esteja completamente rendido à vontade de Deus. Com o grande dia do Senhor prestes a romper, precisamos, como Jacó, hoje, lutar com Deus no sentido de clamar, orar de forma profunda, clamando pelo Espírito Santo. E como Jacó devemos suplicar: não te deixarei ir se não me abençoares. E então, muito em breve, como Jacó, poderemos declarar: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Que eu e você possamos aprender desta experiência de Jacó e que possamos buscar, como Jacó, por esta certeza do perdão de Deus e da sua salvação em Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar neste momento para que Deus esteja conosco neste novo dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Em nome de Jesus, agradecemos por este momento especial, deste encontro contigo, através da tua santa palavra. Senhor, essa experiência de Jacó está registrada para nos mostrar que em nossas angústias, em nossas perplexidades, em nossos medos, nós podemos recorrer, como Jacó, a Ti como nosso único ajudador e protetor. Ajude-nos, Senhor, a reconhecer a nossa incapacidade e a nossa total necessidade e dependência de Ti. Senhor, alcance-nos com a Tua graça, assim como alcançaste Jacó naquela noite lá em Peniel. Senhor, ajude cada pessoa que está acompanhando neste momento este estudo e esta oração. O Senhor conhece as nossas lutas, conhece os nossos medos, conhece as nossas limitações. Dá-nos, Senhor, desta experiência de uma vitória ao Teu lado, que o Senhor possa mudar o nosso caráter, a nossa vida, o nosso nome, assim como mudaste o de Jacó. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Você que está acompanhando este projeto da Jornada Bíblica Despertar com Deus. Que Papai do Céu esteja com você durante esse dia, em cada momento da sua vida. E se você sentiu Deus falando com você através do estudo de hoje, compartilhe com mais pessoas esta experiência de ouvir a voz de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.